Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 1 de João, primeira carta de João, o capítulo é o 2, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, está dizendo, não pequeis. Agora, se por acaso, pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas se pecarmos, não andar deliberadamente em pecado. Porque se nós andarmos deliberadamente em pecado, está escrito na palavra também, nós vamos matar Jesus outra vez, Então, mais rigor terá para aqueles que andam, mesmo tendo conhecido a palavra de Deus e andam deliberadamente em pecado, há mais rigor para eles do que até mesmo para Sodoma e Gomorra no grande dia. Há muitos rigor para essa pessoa, Ele diz que se a gente conhece a palavra, temos que cumprir sim os mandamentos, não pequeis. E eu vejo as pessoas não querem, tem comichama no ouvido quando a gente fala dos mandamentos do Senhor. Ficam dizendo que foi Moisés, Deus deu para Moisés. Deus deu os mandamentos, foi para Moisés, foi lá no início, foi na lei. Se você está guardando os mandamentos, você está na lei, você é maldita, porque é maldito aquele que não usa a lei, que se pecar num pecado, você já está amaldiçoado, você deixou Cristo. Não é nada disso, Isso aí é Satanás que está enganando até, se fosse possível, os filhos de Deus. Como está escrito, nos finais dos tempos, há muitas disenções, muitos falatórios por aí. Nos finais do tempo, muitos iam esfriar na fé, e iam dar ouvido a espíritos enganadores, dando ouvido a fábulas, dando ouvido a pessoas que nada têm de entendimento. Quando na igreja, quando a gente vai pregar o Velho Testamento, vai falar dos mandamentos do Senhor, se levanta um monte, e são pessoas que dizem que são de Deus, são pessoas que dizem que tem ministério, vem contra a gente. Não, os mandamentos não é para mais cumprir. Isso foi do Velho, e 1 de João é no final do Novo Testamento. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas não é porque nós temos que Jesus Cristo ao lado, à direita do Pai, intercedendo por nós, que nós vamos ter que pecar. Se por acaso, não temos que pecar, viver deliberadamente em pecado. Então, nós vamos pagar como aqueles que calcaram os pés do Filho de Deus, está escrito na palavra. Se nós vivemos deliberadamente em pecado, nós vamos pagar igualmente por aqueles que calcaram, furaram os pés do Filho de Deus, Aí diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus é a propiciação, Jesus é o Cordeiro Santo, Jesus é a aliança, Jesus é o conserto, Jesus é a restauração, a renovação, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que morreu para nos salvar. Claro, sabemos tudo isso, que Jesus é tudo isso, Mas para o perdão, Ele veio para o perdão dos pecados. Perdoou os nossos pecados, mas não é para viver como, vai e pede perdão, depois vai e pede perdão, ficar direto assim. Também não é assim, E muitos estão dizendo por aí que não é mais para cumprir os mandamentos do Senhor. Jesus Cristo disse, olha,
Quem é que diz que me ama? Quem são os que me amam? Aqueles que têm os meus mandamentos e guardam. Jesus Cristo disse, é Novo Testamento. Quem são os que me amam? É aqueles que têm os meus mandamentos e os os guardam. Então, aí ele disse, olha, você viu que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, aquele que disser louco com alguém, já é digno do fogo do inferno. Ele disse, você viu o que foi dito aos antigos? Não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar, não adulterar, é lá em Mateus 5. Eu, porém, vos digo, você que está pensando, ou num homem ou numa mulher, com um olhar, de sexo, na verdade, a verdade é essa, entendeu? Já está pecando, já está adulterando com ela ou com ele. Então, os mandamentos de Jesus são bem mais fortes do que do Deus Pai. Então, ele diz, quem tem meus mandamentos e guarda, esses são os que me amam e são amados do meu Pai. E se as minhas palavras estiverem em vós, e as tuas palavras estiverem, as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes nas minhas palavras, pedireis tudo o que quiseres e será feito. São as maravilhas de Cristo para nós. Não é a mesma coisa que Deus disse lá em Deuteronômio 11? Cumprir os mandamentos para que vós e teus filhos tenham muitos anos de vida na terra que eu vou dar, que eu prometi vos dar. Não é a mesma coisa, não é o mesmo. Gente, preste atenção, Deus disse dessa forma lá, e aqui no Novo Testamento Jesus está dizendo, quem tem as minhas palavras e vive na minha palavra, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, e vos será feito. Então, e quem me ama é amado do meu Pai, disse Jesus. Quem me ama cumpre os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Gente, a palavra de Deus é a mesma do começo ao fim. Não tem escolha. Não erreis. Não erreis. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. Espera um pouquinho, gente. Eu lembrei disso agora. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Novamente, aqui foi Cristo, Paulo dizendo, lá na frente era João, Jesus também disse, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, gente, para quem você está lendo a Bíblia? É para dizer que Jesus mandou dizer que vem como estáis? Vem como estáis, porém não permaneça, que haja mudança de vida. Assim como ele chegou naquele casamento e ele mudou a água no vinho, ele quer que quando aceitamos a ele, quando cremos nele, quando nos batizamos, colocamos o nosso corpo na água, crendo que os nossos pecados ficou ali, lavando o corpo do pecado, andar em novidade de vida, amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.